A desestatização da empresa já foi aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo e agora precisa da adesão dos municípios. Sobre isso, conversamos com a secretária de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Natália Rezende, que comanda o projeto de privatização da Sabesp. Está aqui nos estúdios da CNN Brasil em São Paulo. Tudo bom, secretária? Bem-vinda. Obrigada, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Pedro, Carol, estou à disposição aqui para falar tudo sobre a Sabesp. Muitas dúvidas, hein, secretária? Está aqui o Pedro Duran, nosso analista, foi quem viabilizou essa conversa com a secretária. Daqui a pouquinho o Basílio e Theo também estão chegando com suas questões. Vamos lá, secretária, para começar pelos últimos acontecimentos. Acompanhamos na Câmara de Vereadores em São Paulo a aprovação do projeto em primeiro turno. E foi uma aprovação que aconteceu sob protestos da oposição. O que a oposição diz? Olha, essa discussão está sendo realizada a toque de caixa, a população não está sendo ouvida. Como é que a senhora responde a essas críticas? Bom, desde o início do processo, a gente tem feito um diálogo muito grande com os municípios, com a sociedade. Eu vou citar alguns exemplos aqui do que a gente vem fazendo. Desde agosto do ano passado, a gente tem se reunido com todos os 375 municípios que são operados pela Sabesp. Então, a gente fez uma primeira rodada junto com o governador, inclusive, agosto, setembro, colocando todas as premissas, o que a gente pretende, a questão de aumento de investimentos, de redução da tarifa, da gente colocar gente que hoje está fora. Então, a gente veio falando agosto, setembro. No final de setembro, a gente encaminhou um ofício para todos eles, escrevendo o que a gente tinha conversado. E aí, a gente começou a fazer uma rodada também com cada um individualmente, 375. Setembro, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Então, a gente colocou uma plataforma para cada um colocar suas dúvidas, apresentamos os investimentos que a gente tinha mapeado. Então, cada município com suas metas, seus indicadores. Depois que a gente fechou tudo isso com eles, a gente lançou uma consulta pública no dia 15 de fevereiro. Um mês de consulta pública, fizemos 8 audiências presenciais. Eu mesmo fui em cada um dos locais, cidade sede que a gente chama, de agrupamentos que a gente fez para melhorar a governança. Fizemos uma virtual ao final para que todo mundo pudesse participar, qualquer pessoa que tivesse participado, que quisesse participar novamente. Então, a gente tem feito um diálogo muito aberto, muito transparente. Então, acho que não prospera muito essa afirmação de que a gente não tem conversado, de que a gente não tem dialogado, porque todo o tempo a gente tem falado com cada um dos municípios. Eu até tentei pegar, secretária, os resultados dessas audiências públicas que vocês fizeram, conduzidas pelo governo. Tive alguma dificuldade de encontrar os pontos importantes, mas queria que a senhora falasse dessas sugestões, que a população que vai ser supostamente beneficiada, o que você destaca que o governo incorporou ao projeto de privatização da Sabesp? Olha, isso aqui foi uma sugestão da população, a gente vai fazer dessa forma. Quais são as principais que a senhora pontuaria? Então, ótima pergunta, Pedro. O que a gente recebeu de contribuição? Nesse período, aí tanto a consulta pública, aquela que você deixa no site, a gente colocou lá no nosso site da CEMIL mesmo, da Secretaria, para qualquer pessoa que quisesse participar, vai lá, preenche, manda para a gente. E nas audiências também, para quem quisesse falar, né, tinha lá a hora de participação. A gente teve 976 manifestações escritas, mais de 130 manifestações orais. E aí o que a gente está fazendo agora? Está consolidando e aí vendo o que faz sentido para poder aprimorar nos documentos, incorporando ou não nos documentos, melhorando a redação. Exemplo, tá? Uma coisa que a gente achou importante deixar mais claro que veio de contribuição para a gente vai fazer uma expansão da tarifa social, né? O CAD único. Então, isso vai ser automático. As pessoas que estiverem ali na tarifa vulnerável social, a gente vai alcançar mais essas pessoas e fazer de uma forma automática para, de fato, incorporar quem está fora. E, além de tudo, vai dar, que a gente fez até um anúncio na semana passada, a redução de 10% para o vulnerável social. Então, só um exemplo do que a gente incorporou aqui nessa consulta. Bem, secretária, a gente vai conversando e temos Débora Oliveira e também a Basília Rodrigues chegando com perguntas. A roda vai crescendo. Pois é, vai crescendo. As perguntas é interessante. Vamos lá. As perguntas vão chegando. Então, Basília, peço licença para já trazer aqui a Débora para essa conversa que está no estúdio conosco. Débora, nossa analista de economia, também tem uma pergunta para a senhora, secretária. Por favor, Débora. Secretária, aproveitando que você já está falando sobre a tarifa social, inclusive, é uma das dúvidas que eu mais ouvi nos últimos tempos, foi justamente sobre essa criação do fundo.
como que ele vai se dar e se vai ser realmente o suficiente, porque o que muita oposição tem batido é nessa tecla, que esse fundo com 30% não seria o suficiente para bancar essa tarifa, esse desconto para a tarifa social por muito tempo. Então vamos tentar esclarecer um pouco sobre esse fundo, se realmente vai ser o suficiente, como se chegou a esse valor de 30% da privatização para esse fundo, também tem a questão do dividendo, é realmente o suficiente? Dá para bancar essa tarifa e não encarecer depois o custo dessa conta de água para o usuário, principalmente aqueles mais carentes? Sim, é suficiente. Aí vou explicar como é que funciona esse fundo aqui. A gente tem uma preocupação muito grande com a quantidade de investimentos que a gente vai fazer, que a gente precisa fazer. Quanto, né? 68 bi até 2029, 260 aproximadamente até 2060. Então, é uma quantidade muito grande de investimentos. E para isso a gente tem que ter uma preocupação com o controle tarifário. Por quê? Porque hoje, se a gente não fizer nada, a tarifa naturalmente vai aumentar. Quanto, né? A gente estimou 18% até 2033, se a gente não fizer nada, tá? A gente fazendo, o que a gente teve a preocupação? Criar um fundo de quê? 30% no mínimo do valor das ações que o Estado tem, que ele vai vender, o Estado tem 50,3%, certo? A gente vai reduzir nossa participação, vai permanecer na empresa para quê? Para a gente trazer mais investimentos, conseguir fazer esse controle tarifário. O que mais? Não é só o 30%. Como o Estado vai permanecer, os dividendos, que é o que? O lucro do Estado que vai permanecer na empresa, vai continuar todo ano caindo no fundo. E aí é o quê, né? A gente devolver o lucro do Estado para o cidadão, porque a gente vai devolver de forma a ter modicidade tarifária, até essa redução que a gente está falando. E é suficiente, a gente fez conta, a gente escreveu, está lá no contrato que a gente mandou para todos os municípios. Então, 100% do que seria o dividendo da Sabesp, do governo no caso, vai ser direcionado para esse fundo também. É isso, perfeito. Secretária Basília Rodrigues também tem uma pergunta. Basília. Oi, secretária, obrigada pela entrevista. Eu gostaria de saber quais contrapartidas os senhores, né, aí o governo, especialmente a Prefeitura de São Paulo, tem cobrado da empresa que vai assumir, então, esse contrato na privatização da Sabesp. Quais as contrapartidas, até para se evitar no futuro uma reversão dessa privatização? A gente vê pelo mundo afora exemplos de remunicipalização em que esse serviço de saneamento básico chegou a ser privatizado, mas aí os governos municipais em outros países tiveram que trazer de volta para a gestão pública justamente porque não deu certo. Então, quais são as contrapartidas que os senhores estão cobrando das empresas que vão assumir essa Sabesp? Bom dia, Basília. Prazer falar com você. É importante essa pergunta e aí eu vou tentar explicar em alguns trechos aqui rapidamente. Primeiro, a gente está colocando muitas salvaguardas, muitas amarras que a gente aprendeu lá fora que deu certo e que deu errado, tá? Então, vou citar algumas aqui. A gente tem dois tipos de regulação aqui. Uma comando e controle, que é multa, que é penalidade, que a gente está colocando de uma forma mais contundente, com mais gradação. Então, tem um anexo, se vocês olharem, anexo 3, só de penalidade, gradação, etc. Isso é muito importante. E um outro também, que é uma parte só de desconto tarifário. O que isso significa? Que se a Sabesp, que vai continuar a Sabesp, nome Sabesp, né? A gente tem esse poder de veto para ela continuar assim. Se ela descumprir, além da multa, além da penalidade, ela tem um desconto na tarifa. Isso é muito importante para a questão de alinhamento de interesse. A lógica tarifária também a gente vai mudar um pouco, isso é importante a gente falar. O que acontece hoje? De 4 em 4 anos, a Arcesp, a agência responsável, ela olha em conjunto com a Sabesp o que é necessário fazer e coloca já na tarifa. Ou seja, o usuário paga por aquilo que ainda vai ser feito. A gente está mudando, a gente está colocando o seguinte: só depois que for feito vai ser pago, vai ser colocado na tarifa. Então, isso para o usuário, isso para alinhamento de interesse é muito importante. E aí, só para esclarecer um pouquinho, quando a gente olha o que aconteceu lá fora, a gente tem que ter muito cuidado porque o cenário é muito diferente. O que a Europa fez, por exemplo, na década de 70, é o que a gente está fazendo agora. As remunicipalizações, muitas delas acontecem porque os prazos estão acabando. E o que a gente vê de problema, por exemplo, o pessoal fala da França. A França está remunicipalizando. Se a gente olhar a França, a gente tem uma média de 700 contratos firmados com a iniciativa privada por ano. Lá tem mais de 4.700 contratos com operadores privados. Agora, o que aconteceu em Paris, de fato, foi uma remunicipalização. E aí lá o que aconteceu?
Em 2009, um ano antes de acabar o prazo da concessão, eles devolveram, congelou a tarifa, mas congelou o investimento. Hoje, o que acontece? Paris tem uma das maiores perdas d'água do mundo por conta desse congelamento de infraestrutura. Então, é só bom para a gente colocar aqui e pontuar alguns exemplos, né? Secretária, estamos aqui já caminhando para o fim da nossa conversa. O Pedro Duran vai encerrar a nossa entrevista. Por favor, Pedro. Eu acho que uma das grandes perguntas, secretária, é quando, de fato, a Sabesp vai ser privatizada. É um desejo muito grande do governador Tarcísio de Freitas de bater esse martelo, vender as ações e, em privatizando, qual é a próxima missão para a senhora no governo? Tem outras privatizações aí em vista na sequência? Olha, a gente tem um portfólio muito robusto de infraestrutura no governo do Estado de São Paulo e a gente prima muito pela eficiência. O que a gente olha no limite, Pedro? É importante a gente falar aqui. A gente não privatiza por privatizar, a gente quer melhorar a qualidade da prestação do serviço. Então, quando a gente fala, por exemplo, na EMAI, que a gente fez a privatização na semana passada, mais de 1 bi de arrecadação superou nossas expectativas. A gente está falando do último ativo na parte de distribuição de energia. Geração de energia, desculpa. E o que é isso? É mais eficiência, é a gente conseguir dar a potencialidade devida que o setor privado consegue agregar para a gente e, por outro lado, a gente regular, a gente melhorar a fiscalização, que é o que a gente está fazendo também aqui em paralelo. E aí tem muitas outras coisas também no nosso portfólio. Tem várias concessões de rodovias, o túnel Santos-Guarujá, a travessia de Balsas, várias partes da infraestrutura que a gente vê que concedendo, e aí o que a gente fala de conceder é o bem continua público, a gente concede o serviço, porque a gente entende que o privado tem mais eficiência, a gente consegue, por outro lado, também regular, melhorar a nossa regulação. Tem um portfólio de mais de 200 bi de investimento que a gente está ali fazendo ações de curto, médio e longo prazo para a gente, no limite, trazer a melhor prestação do serviço para o usuário. A data para fechar, julho, novembro? Meados desse ano a gente já deve finalizar. Meados é meio do ano, a gente pode botar um mês aí. Mesmo com a eleição municipal. Porque tem isso, né? Ainda tem essa preocupação calendário. Antes ou depois da eleição? Antes da eleição a gente já deve fazer isso. Sim, secretário vai ter que voltar mais vezes, porque pelo calendário. Imagine aí, Porto, Santos, Guarujá, e tem muita coisa para poder se falar, né? E vai faltar assunto, secretária. Obrigada. A gente que agradece. Valeu, obrigado. É uma disposição sempre que vocês precisarem. A secretária Natália Rezende, secretária de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, nessa conversa aqui conosco no Novo Dia. Bom trabalho, secretária. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Débora Basília e Pedro Durão.